Caríssimos irmãos e irmãs que aqui estão conosco em nosso santuário, os irmãos e irmãs que nos acompanham pela rádio difusora e também por nossas mídias sociais. Temos hoje palavras um tanto quanto duras, se formos parar para pensar na nossa realidade humana. E é por isso que eu quero começar essa meditação através da segunda leitura que nós ouvimos, quando São Paulo fala do primeiro Adão, feito do barro, e por isso é um homem terreno, e do segundo Adão, ou do novo Adão, que é Cristo, feito da realidade celeste. Todos nós, quando fomos batizados, tivemos uma graça. A igreja chama o batismo de um novo nascimento, e a pia batismal é chamada de útero da igreja. Nela nascem os novos cristãos. A primeira vez que nós fomos chamados de cristãos na Sagrada Escritura foi em Antioquia. E o interessante é que a palavra, o nome cristãos, foi dado não somente àqueles que seguem Jesus, a esses eles chamavam de discípulos, mas cristãos eram todos aqueles que queriam viver como Jesus, trazer em sua vida a vida de Cristo. Por isso então cristãos não eram simplesmente aqueles que caminhavam com Jesus, mas aqueles que também encarnavam em sua vida a vida de Cristo. Aquilo que São Paulo disse: tenhais em vós o mesmo pensar e sentir de Cristo. O nosso batismo nos deu essa graça, de nascermos de novo, de sermos revestidos de Cristo, de deixarmos para trás o velho homem e a velha mulher, ou seja, de rompermos com a velha natureza de Adão, do primeiro Adão, do Adão terreno, cheio de sentimentos egoístas, cheio de erros e de pecados, e somos chamados e tornamo-nos, por meio do nosso batismo, revestidos do novo Adão que é Cristo. Ou seja, caminhamos nessa terra para sermos tal qual como Jesus. Caminhamos nessa terra para trazermos dentro de nós os mesmos valores e pensamentos de Jesus. Eu e você viemos aqui na igreja e frequentamos a igreja, não simplesmente porque precisamos de graças ou de milagres ou de favores divinos, dos quais com certeza todos nós necessitamos, mas a grande graça e o grande milagre que nós temos ao termos uma vida dentro da igreja é que todas as vezes que escutamos a palavra, todas as vezes que comungamos o corpo e o sangue de Cristo, nós somos chamados e alimentados por Jesus para viver como Ele viveu, para ser como Ele é, ou seja, caminharmos nessa terra como Ele. Não é à toa que em Mateus 5,13 Jesus fala: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Porque antes desses evangelhos ele já havia dito: eu sou a luz do mundo. Ou seja, ele dá a nós a capacidade de sermos como ele é. Revestidos de Cristo, nós somos chamados então a deixar para trás o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso pecado, aquilo que nos distorce da imagem e semelhança de Deus. E somos chamados a ser revestidos desse novo Adão que é o Senhor. Ou seja, quem olhar para mim, para você, precisa encontrar aquilo que se encontra em Cristo. E o que se encontra em Cristo? Se encontra em Cristo aquilo que o Evangelho hoje nos traz. Essas são chamadas as regras de ouro do Evangelho. E quais são? Amai os vossos inimigos, perdoai quem vos causou algum mal, abençoai quem vos amaldiçoou. Se te bateram numa face, oferece a outra. Se te pediram emprestado, oferta sem pedir de volta. Se te obrigaram a caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se te pediram a túnica, dá também o manto. Ou seja, realidades que só são possíveis ser vividas
se nós realmente vivermos com o Espírito de Cristo. Caso contrário, nós não conseguimos ser tão bons assim. Caso contrário, não conseguimos dar a face quando o outro nos bofeteia. Talvez é muito difícil perdoar quem nos ofende, emprestar sem esperar nada em troca, amar quem nos prejudicou, fazer o bem para aqueles que nos fizeram mal. Se você parar para pensar, e escutando esse Evangelho, você percebe que os valores de Cristo são valores totalmente inversos àquilo que nós queremos. Os valores que Jesus nos pede hoje são valores que ferem o nosso orgulho, porque se te bateram numa face, com certeza você vai por cima do outro para enfiar a mão na cara dele também. Se te ofenderam, você vai ficar pensando, nem que seja debaixo do chuveiro: nossa, eu podia ter respondido daquele jeito, eu podia ter falado daquele jeito, eu podia ter colocado aquela pessoa no lugar dela. Se te pediram emprestado, se passar 2 dias do atraso, com certeza você já começa a mandar mensagem: oi, tudo bem? Lembra de mim? Ou seja, constantemente a gente está esperando algo, constantemente a gente está desejando alguma coisa de alguém, e de repente Jesus vem e fala: não, se você quer ser filho de Deus, essa é a condição do Evangelho, aqueles que são filhos de Deus devem fazer as coisas não por interesse, mas por desejo de agradar a Deus, de ser como Jesus, que cuspido permanece no seu caminho, ofendido e maltratado continua levando a cruz, traído pelos seus, permanece fiel aos seus valores, mesmo crucificado, olha para o Pai e diz: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É isso que nós precisamos e somos chamados a viver, essa bondade, esse amor de Deus. E por isso que nós precisamos todos os dias relembrar que, como homens e mulheres batizados, eu e você já deixamos para trás o velho Adão, eu e você já deixamos para trás a velha natureza, eu e você já deixamos aquilo que é mal, e pelo batismo fomos revestidos e tetados do Espírito, cheios do Espírito Santo. E é esse Espírito que vai nos dar condição de sermos pessoas melhores, de fazer aquilo que o Evangelho nos pede, de agirmos com atitudes melhores. É isso que vemos na primeira leitura de hoje. Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul era o rei, estava perseguindo Davi porque sabia que ele herdaria o trono. Então Saul reúne o seu exército e vai em busca de Davi para matá-lo e persegui-lo. De repente todo esse exército, juntamente com Saul, cai num profundo sono, e Davi consegue chegar bem pertinho de Saul. Enquanto ele dormia, o seu assistente fala para ele: vamos matar Saul. Deus está te dando essa oportunidade, uma lançada só nós conseguimos matá-lo. Mas Davi responde: não, eu não vou colocar a minha mão no ungido do Senhor. Ou seja, Saul era aquele que o perseguia, que o maltratava, que queria matá-lo. E quando Davi teve essa chance, ele não o fez, porque ele não herdou a maldade do coração de Saul, mas a bondade da misericórdia de Deus. Enquanto ele podia fazer o mal, ele fez o bem. É isso, igreja. É isso que nós somos chamados a viver, e é isso que também São Paulo, as cartas aos Romanos, vai dizer para nós: pagai o mal com o bem. Faz o bem para quem te fez o mal, porque assim você vai estar sendo diferente deles, assim você vai estar agindo de uma maneira diferente. Eu gosto da vida dos santos, e na vida dos santos nós vamos aprender que eles viveram de fato, realmente esse Evangelho. Quando você pega, por exemplo, essa santinha que está aqui do lado, Santa Dulce dos Pobres, uma santa baiana,
que conseguiu fazer de um galinheiro um hospital para cuidar dos pobres. E ela vai todos os dias buscar caridade, esmola, para ajudar a pagar a comida dos seus pobres. Todos os dias ela saía para aquilo que era chamado de mendicância, mendigar ajuda para os pobres. E a história dela mostra que um dia ela vai à feira, em busca de alimento para fazer comida para os doentes do hospital, e um feirante irritado, quando ela pede comida, um feirante irritado vai e ela estende a mão, e esse feirante vai e gospe na mão dela. Ela, com toda a paciência, com toda a calma, enxuga o guspe na mão, na roupa, e diz para o feirante: esse guspe foi para mim, mas o que você tem para os meus doentes e pobres? Se uma pessoa gospe na nossa mão, o que você faz? É bom nem pensar, né? Mas olha a atitude dela, a humildade dela, olha como ela encarnou o Evangelho. Olha que maravilha, como olhando para a vida de São Bento, grande, quase todos vocês conhecem o São Bento. São Bento um dia estava sentado à mesa do seu mosteiro para jantar com seus irmãos, quando de repente ele deu a bênção no cálice de vinho, e tomou o cálice de vinho. E um dos irmãos, ao olhar aquela cena, se levanta e sai correndo, porque ele tinha colocado veneno no cálice de São Bento para matá-lo. São Bento, então, quando esse irmão sai correndo do mosteiro, São Bento sai em busca dele também. E ele olhava para trás, São Bento correndo atrás dele, ele foi correndo. Quando de repente ele caiu, São Bento caiu em cima dele. E ele, assustado, chorando, falou assim: não me mate, não me faça mal. Eu tentei te matar, eu busquei te envenenar. E São Bento fala: mas eu não quero te matar, eu quero recomeçar com você. Vamos voltar, vamos viver bem, eu te perdoo. E voltaram para o convento, voltaram para o mosteiro. Quando você olha para a história de São Maximiliano Maria Kolbe, que foi levado para o campo de concentração de Auschwitz, quando um pai de família ia ser morto, ele se colocou no lugar daquele homem, e falou para ele: pode me matar no lugar desse homem, deixe ele com a filha. Levaram ele então não para o forno, mas levaram ele para ser morto através de uma injeção letal. Foi quando na história se conta que São Maximiliano estendeu o seu braço esquerdo para que o soldado pudesse dar a injeção letal nele. E todas as vezes que o soldado se aproximava com a injeção para matá-lo, ele levantava a mão direita na direção do soldado. O soldado afastava, ele abaixava a mão. O soldado se aproximava, ele levantava a mão. Até que o soldado irritado falou assim: por que eu aproximo do braço esquerdo e você levanta a mão direita? São Bento disse: porque enquanto você me mata pelo braço esquerdo, eu, como sacerdote, te absolvo com a minha mão direita. Eu te perdoo. São as histórias dos santos que vão ensinando a gente a entender que não é impossível fazer o bem a quem nos persegue, perdoar quem nos ofende, ajudar quem nos prejudicou, ser diferente. Eu termino dizendo que Jesus, quando vai lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos, ele já sabia que Judas era um traidor. Ele sabia. Mas mesmo assim ele lava os pés de Judas. E por que Jesus, mesmo sabendo que Judas era o traidor, lava o pé dele? Porque ele não deixou que a maldade de Judas mudasse a bondade que ele possuía no coração. Por isso que você não pode pagar o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Não deixe que a maldade do outro tire a bondade que você carrega. Não deixe que o jeito errado do outro viver altere o jeito certo de você buscar viver. Não deixe que aquilo que de mal o outro te fez
torne você também uma pessoa má. Seja bom, porque é assim que nós nos fazemos cristãos. Se você quiser e puder fechar os teus olhos por um instante, vamos pedir hoje, através dessa canção, essa graça a Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos bons, que Ele tire do nosso coração o egoísmo, a maldade, que Ele nos ajude a viver como Ele viveu, e assim como os santos da igreja, a gente também possa buscar a santidade, vivendo o amor que Ele nos mandou viver. Peça isso hoje a Jesus. Solte a sua voz e cante pedindo essa graça para Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Solte a sua voz. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. confiantes no Senhor, vamos professar nossa